Olá pessoal, todo mundo bem? Sejam bem-vindos a mais uma reflexão semanal. O tema de hoje: os sãos não precisam de médicos. Mas antes, lembre de ajudar a compartilhar esse conteúdo. Estamos no Instagram, no YouTube e também no TikTok. Os sãos não precisam de médico. No capítulo 9 do Evangelho de Mateus, os fariseus estão questionando a conduta, a postura de Jesus estar fazendo uma refeição com os pecadores, com os publicanos, e questionam ele dessa postura, dessa conduta. E ele responde: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Daí a gente já tem o significado, por exemplo, da vinda de Jesus entre nós, de promover o auxílio, a cura espiritual e física para todos aqueles que precisam. E até para corroborar com o nosso conteúdo, eu trago o significado de saúde segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não meramente a ausência de doenças ou enfermidades. De uma maneira geral, nós carregamos, produzimos os nossos débitos espirituais, sejam nessa vida ou em vidas anteriores, para quem acredita, e necessitamos de um período de depuração, de tratamento, para que a gente realmente evolua e consiga chegar num estágio de cura. Mas nem Jesus e muito menos os nossos tradicionais médicos conseguiriam nos promover a cura, nos auxiliar a cura, se nós não ingerirmos o remédio correto ou seguirmos também de forma correta os tratamentos recomendados. E conforme nós formos tendo as nossas experiências, principalmente as nossas experiências traumáticas, as nossas dificuldades, sentindo as nossas dores, essas experiências vão nos ajudar a despertar, a enxergar e concluir qual que seria ou quais seriam os remédios necessários para o nosso processo de cura. E dentre esse processo de cura, como eu citei há pouco, nós vamos ter que ingerir o remédio necessário, fazer o tratamento necessário. E na maioria das vezes, esse remédio é amargo e o tratamento vai exigir disciplina, esforço. E nós, na primeira oportunidade, vamos fazer o quê? Rejeitar esse remédio, vamos rejeitar esse tratamento. E no sentido contrário, se algo for mais simples e nós percebermos que esse remédio ele não é amargo, ele tem até um gostinho bom e o tratamento ele é mais simples, o que acontece? Nós nos acomodamos e deixamos para depois esse processo de cura, esse processo de transformação. E nós, ao longo da nossa caminhada, ainda carregamos de forma extremamente desnecessária um fardo pesado que só vai dificultar esse processo de cura. Um fardo de culpa, de remorso, de vícios, de relacionamento tóxicos, de pensamentos negativos, de péssima alimentação, falta de exercício físico, para a gente sair um pouco também da questão espiritual. Então tudo isso vai dificultar ainda mais o nosso processo de cura. E a cura também, além dos tratamentos espirituais e todo esse legado que Jesus nos deixou, ela pode vir também através dos relacionamentos, dos exemplos das pessoas que estão ao nosso entorno, porque elas vão nos proporcionar uma oportunidade de ver, de perceber e até indiretamente sentir a dor que elas estão suportando para aquela determinada situação, por aquele determinado problema, e vai nos proporcionar a fazermos uma autoavaliação e enxergarmos que a nossa dor, de repente, não é do tamanho que nós imaginávamos ser. E nós não precisamos também, tanto nos espelhando, vendo e observando no próximo, mas com autoconhecimento, esperarmos chegar na nossa UTI emocional, na nossa UTI espiritual, para iniciarmos o nosso processo de transformação. Mas de uma maneira muito simples e objetiva, o poder curativo estará na razão direta da pureza da substância
dos conteúdos que nós absorvermos, sejam eles questões físicas, do que a gente se alimenta, ou de questões espirituais, o que nós estamos consumindo, lendo, assistindo, ouvindo. E é tudo isso, somado à energia que a gente impregna nessa absorção e a intenção que também a gente coloca nesse processo, é que a gente vai ter uma visão, uma projeção se haverá ou não a cura. E para finalizar, uma frase de Chico Xavier: não há cura para as nossas doenças da alma quando a nossa alma não se rende ao impositivo de recuperar-se a si mesmo. Então, o primeiro passo para nós é compreendermos e enxergarmos as nossas doenças, para no passo seguinte fazermos e iniciarmos os nossos processos de transformação. Pensem nisso, fiquem com Deus e até a próxima semana.